Hoje pela manhã nós começamos a considerar na nossa série Fogo o evento principal e talvez o mais conhecido das revelações de Deus através do fogo, que é a sarça ardente. Fizemos 4 grandes considerações sobre a sarça ardente e continuaremos hoje à noite. É possível que alguém dos que aqui estão não conheça esse evento bíblico. Então eu lerei o trecho, ainda que longo, a fim de que todos nós tenhamos a mesma compreensão e saibamos do que se trata esse evento tão importante na palavra de Deus. Estamos no livro do Êxodo, capítulo 3, os versos 1 a 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no telão, ou também no aplicativo Bíblia. Daí o Version, é só ir lá nos eventos ao vivo e essa mensagem está ali no aplicativo. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque
e de Jacó apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem feito no Egito. Que Deus abençoe a sua palavra. Um texto longo, mas vale a pena lermos para lembrarmos desse evento bíblico tão singular. O que aprendemos no culto da manhã? Lembramos da sarça, da grande teofania de Deus no Antigo Testamento, uma das maiores. Teofania é uma aparição fantástica, espetacular de Deus. E assim foi. Deus apareceu a Moisés através do fogo numa sarça. As 4 lições da manhã, para você que não veio, foram: primeiro, Deus chamou a atenção de Moisés. Na leitura que fizemos agora, aparece aquela expressão de Moisés. Que impressionante! Moisés se impressionou com Deus. Estudamos pela manhã que a grandeza de Deus nos impressiona. O poder de Deus chama a nossa atenção. Deus quer chamar a minha e a sua atenção. Aliás, o que Deus precisa fazer para mexer com você? Para chamar a sua atenção? O que Ele precisa fazer? Ele precisa ser duro com você, porque no natural você não se importa com Ele. Deus faz tudo para chamar a nossa atenção. Segunda lição que nós aprendemos pela manhã é que o nosso Deus, Ele quer receber a nossa admiração. Deus quer ser exaltado, admirado, engrandecido. Esse Deus grande e poderoso, Ele não apenas chama a nossa atenção, mas Ele como que exige a nossa admiração. Deus se alegra quando nós nos admiramos, quando nós nos impressionamos com o seu poder, com o seu amor, com a sua majestade. Qual foi a última vez que você se admirou com Deus? Que você leu a palavra de Deus e disse: Senhor, é tua palavra. Você orou e fez isso na consciência de que conversava com um Deus grande. A terceira lição que aprendemos pela manhã foi a de que esse Deus que quer ser admirado, Ele também quer ser respeitado. Se lembra daquela expressão? Tire as sandálias dos seus pés. Não chegue mais perto. Pela manhã vimos, irmãos, que Deus não é nosso amiguinho. Ele não é homem como nós. Ele exige o nosso respeito. Nós não podemos colocar Deus dentro da nossa caixinha de conveniências e agir como se Ele fosse tão humano quanto nós. Ele é Deus. Nós precisamos respeitá-lo. E se Moisés respeitou o Deus que apareceu na sarça, nós muito mais, porque agora Deus vive onde? Na sarça? Na parede? No banco azul onde você está sentado? Não. Deus vive dentro de nós. Hoje a nossa vida, toda ela, precisa respeitar o Espírito Santo que em nós habita. E saímos daqui com uma quarta e última lição. Aprendemos que devemos temer a Deus. E vimos que temer é respeitar, é sentir medo diante da grandeza, é reconhecer o quão poderoso Deus é. A nossa sociedade não teme mais a Deus. Mas nós cristãos, nós tememos a Deus por quem Ele é. Ele é tão grande que nós o tememos em respeito, mas também reconhecendo o nosso tamanho, bem pequenos,
diante de um Deus tão grande. Vamos a mais lições que aprendemos na sarça. E a quinta lição, a primeira de agora à noite, é que esse Deus que se revelou a Moisés através da sarça é um Deus que ouve o nosso clamor. Moisés já olhou, já viu a sarça, já se aproximou de Deus, já tirou as suas sandálias. E agora Deus começa a conversar com Moisés. E a primeira coisa que Deus diz a Moisés é que ele, o Deus Todo-Poderoso, estava atento à situação do povo. Deus estava ouvindo o clamor do seu povo. Deus se importava com o seu povo. Irmãos, essa é uma das verdades mais poderosas da revelação de Deus. Deus se importa conosco. E se importa porque quer. Ele não se importa por obrigação. Ele não se importa por necessidade. Ele não se importa porque nós somos tão bons que cativamos o seu olhar. Ele se importa porque quer se importar conosco. Imagine que o Deus Santo se importa comigo e com você, sabendo que somos pecadores. O Deus perfeito, Ele se importa com homens e mulheres como nós, que são imperfeitos. O Deus majestoso, poderoso, Ele se importa conosco, que erramos, que muitas vezes chegamos a nos esquecer de quem Deus é. O povo estava no Egito não há 1 ano nem 2, há algumas centenas de anos. E o texto bíblico, ele traz pelo menos um detalhezinho que precisa ser destacado. O texto diz, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus não apenas viu o povo, mas Deus percebeu com nitidez a situação do povo. A palavra que aparece no texto, opressão, é uma palavra rara no Antigo Testamento. Ela não chega a aparecer 5 vezes. Nas outras vezes que aparece na nossa Bíblia em português a palavra opressão, ela é traduzida de outras palavras hebraicas, porque essa é uma opressão diferente. É uma opressão emocional. É a opressão não apenas da dor do chicote, mas é a opressão moral. É a opressão daquela dor que não está nas costas, nos ombros, mas está dentro de nós. Deus se revela em sua preocupação para conosco. Como você está? Você está sofrendo? Você está passando por algum tipo de opressão? O Deus que é fogo, Ele ouve o nosso clamor. Ele se importa conosco. E é nesse contexto que vem a próxima lição agora. Porque o Deus que se importa conosco é o Deus que nos dá também um sentido e um propósito novo na vida. Vamos tentar imaginar a cena. Primeiro Moisés, ele olha para a sarça, ele se impressiona, ele chega perto, ele tira as sandálias. E agora Deus diz, Moisés, eu tenho ouvido o meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu agora tenho uma novidade para você. E a novidade é, vá e você tirará o meu povo do Egito. Você consegue imaginar como ficou a expressão de Moisés? Porque nós vimos pela manhã
que Moisés saiu de casa não para um culto, ele não foi a um templo, não era nem domingo, nem sábado. Moisés estava trabalhando, Moisés estava com roupa de trabalho, estava com uma agenda de trabalho. Deus se revela a Moisés no seu cotidiano. E Deus não apenas se revela, mas Ele diz a Moisés: Moisés, eu quero te incluir na história que eu estou prestes a fazer acontecer. Moisés, eu tenho novidades para você. Sabe quais são? Você não nasceu para ser apenas um pastor de ovelhas. Moisés, a novidade é que a sua vida não está limitada a essa profissão que teu sogro Jetro deu. Moisés, o que eu quero dizer a você é que eu tenho grandes planos para você. Eu tenho algo fantástico para você fazer. O Deus que é fogo e que se revela é o Deus que nos convida para uma trajetória nova de vida. Ele nos convida a propósitos novos. Qual é a sua atividade profissional? Você é um profissional liberal? Você é um funcionário público? O que você faz? Você de repente se levantaria e diria: eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor. E se eu te perguntasse, então me diga, qual é a sua carreira? E você diria: bem, como um médico, a minha carreira diz respeito a cuidar de doentes, diz respeito a medicar pessoas, a cuidar de pessoas. Eu como um advogado, eu defendo pessoas. Eu como um professor, eu ensino. Você já imaginou agora, diante do Deus Todo-Poderoso, você ouvir mais ou menos o seguinte: até esse momento, a sua carreira era ser um médico, mas eu vou mudar agora a sua carreira. Você vai continuar a ser um médico, mas agora você vai ter um novo propósito. Você agora vai me servir. Você vai ser um porta-voz do meu nome. Você agora vai ser luz nesse mundo. Você agora vai falar de mim às pessoas. Até esse momento, você era apenas um advogado, mas agora, como advogado, você vai receber um novo propósito. Você agora vai ser um advogado com a missão do Deus Todo-Poderoso. Você é um professor, você é um barista, você é um universitário, você é uma dona de casa cuidando dos 3, 4, 5 filhinhos. Foi isso que aconteceu com Moisés. A vida de Moisés mudou quando ele se encontrou com o Deus Todo-Poderoso. E é assim conosco. Irmãos, quando nós nos aproximamos do Deus que é fogo, a nossa vida muda. Os nossos planos mudam, o nosso propósito muda. Ninguém se aproxima de Deus e continua o mesmo, porque se isso acontecer é sinal que essa aproximação foi apenas no sentido de contemplar Deus, mas não de interagir com Deus através de um relacionamento. Há detalhes também nessa pequena frase. Vá, pois, agora, eu te envio ao faraó. É Deus enviando, é Deus dando uma tarefa, é Deus agora dando uma atribuição nova, dando uma visão nova, é Deus dando uma história nova, uma carreira, um sentimento novo. E isso vale não apenas para a carreira profissional. Sem Jesus, talvez você, como pai, como mãe, como filho,
Você tinha apenas a missão de, quem sabe, sustentar a sua casa, se relacionar de modo adequado com os seus familiares. Mas quando você se encontra com Deus que é fogo, até as suas tarefas mais comuns do dia a dia, elas são transformadas. Porque agora eu não sou mais apenas um pai. Eu sou um pai que se encontrou com Deus vivo. Eu não sou apenas um filho. Eu sou um filho que se encontrou com Deus vivo. Eu não sou apenas um marido ou uma esposa. Eu sou um cônjuge que teve um encontro com Deus. E agora, da mesma forma que Moisés, eu fui enviado para realizar algo, para viver em nome desse Deus. Isso não é uma benção. Isso muda a história. Isso dá um sentido maravilhoso para a história. Eu não estou aqui apenas nesse mundo como um profissional, como um membro de uma família, como um cidadão. Eu estou aqui como um enviado do Deus vivo. E sabe o que o Novo Testamento diz sobre isso? Lembre-se, lá de Efésios 2:10. O apóstolo Paulo, lembrando disso, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há um comentário de Spurgeon sobre esse verso, em que ele diz assim: quando Deus criou o mundo, Ele preparou um caminho diferente para os servos dele. O teu caminho é diferente do caminho daqueles que não se encontraram ainda com o Deus vivo. Porque o teu caminho agora é o caminho de alguém que foi enviado pelo próprio Deus. Que honra, que maravilha. Eu, você, enviados pelo próprio Deus. Tentei resumir numa frase um pouquinho dessa lição do envio. Porque, irmãos, de vez em quando, eu ouço cristãos dizendo que a vida cristã não é só servir a Deus, que a vida cristã não é só trabalhar para o Senhor. Pela manhã nós já desfizemos o equívoco de que há uma vida secular e há uma vida religiosa. Não há. Nós somos integrais para Deus. Quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu te envio. Deus estava repetindo o que ele já fizera várias e várias vezes na história, desde o Éden. Deus fez com Moisés o que fez até com seu próprio filho Jesus. Deus deu uma missão. Você já leu o livro de Isaías? Lá em Isaías, falando sobre Jesus, seu próprio filho, Deus diz que Jesus viria ao mundo com uma missão. E que dolorosa missão foi, mas ele cumpriu a missão. Deus nos dá uma missão. É por isso que nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós fomos enviados. E o apóstolo Paulo várias e várias vezes nos lembra, somos embaixadores nesse mundo. Nós não estamos aqui como tendo uma missão apenas para este mundo. Nós temos uma missão para com o nosso Deus. E daí vem a frase que tentei resumir isso. Relacionamento com Deus tem a ver com serviço. Relacionamentos são movidos muito mais por atos de serviço um pelo outro do que por mera admiração. O serviço é a expressão mais genuína do amor. Eu amo a Deus, mas eu não o sirvo. Eu amo a Deus,
mas eu não trabalho na obra dele. Eu amo ao Senhor, mas deixe-me viver a vida sossegado. Enquanto milhares e milhares de pessoas estão perecendo sem Cristo, enquanto milhares e milhares de pessoas precisam da compaixão do povo de Deus. Com o nosso Deus, as coisas não são dessa forma. Deus nos envia para sermos bênção nesse mundo. Assim foi com Moisés, assim é comigo, assim é com você. Mas há outras lições ainda. E uma delas que me chama muita atenção, vem agora no verso seguinte. Deus vai mostrar que Ele se revela o quanto deseja, e não o quanto nós desejamos. Agora, algumas expressões um pouco mais longas. Moisés pergunta: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Um pouco mais adiante, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Você consegue imaginar que situação Moisés estava vivendo? Irmãos, não era uma situação fácil. Porque Moisés se apresentaria diante do faraó, diante das autoridades do Egito, e diria: o Deus de meus pais está dando uma ordem a você. Quem é esse Deus? Qual é a imagem desse Deus? Como ele se parece? Quais são os atributos dele? O que você poderia dizer sobre esse Deus? E Moisés diria: bom, ele me disse que você se contentaria com uma pequena frase: eu sou o que sou. O que isso significa? Tudo ou nada. Depende da sua fé. Depende da sua percepção. O Deus que apareceu aquele dia a Moisés lá na sarça, é um Deus que se revelou espontaneamente, mas se revelou o quanto quis. Vamos imaginar a cena, Moisés dizendo: Senhor, qual é o teu nome? Te direi apenas que eu sou o Deus dos seus pais. Mas Senhor, quando eu chegar diante do faraó e eles me perguntarem o que eu direi, diga a eles: eu sou o que sou. É o bastante, Moisés. Mas Senhor, e se eles não acreditarem em mim? Moisés, diga: o eu sou te enviou. É o bastante. Nós queremos conhecer Deus. Eu pelo menos quero, acho que você quer também. E na nossa mente, com uma influência lá do século 17 para frente, com todo o processo de investigação científica, nós queremos colocar o nosso Deus em observação científica. Queremos entendê-lo. E usando uma boa ferramenta de hermenêutica, nós pegamos a palavra de Deus e falamos assim: agora nós vamos entender Deus. O homem, chegando no ápice da sua vaidade, chegou a elaborar o que na época foi chamado de teologia como ciência de Deus. Hoje, na nossa humildade, sabemos que não há ciência de Deus.
a uma série de estudos de Deus. O conceito da teologia mudou por isso. Deus não pode ser investigado a contento. Por quê? Porque não temos ferramentas? Não, nós temos várias. Mas a questão é que estamos falando de um Deus grandioso. Não estamos falando de um ser humano. E olha só, que para entender um ser humano já é difícil. É ou não é? Você entende totalmente as pessoas que moram com você, debaixo do mesmo teto, há 30, 40, 50 anos? Você dirá, não entendo, mas ainda assim, você quer entender Deus. Você pega a palavra de Deus e às vezes numa interpretação equivocada, você lê 2, 3, 4 frases e tem a autoridade para dizer, Deus pensa dessa forma, Deus acha isso, Deus é assim, Deus é assado. Nós estamos ainda diante do eu sou o que sou. Deus se permite revelar, não na medida da nossa curiosidade, mas na medida da vontade dEle. É por isso que há coisas que nós não entendemos. Há coisas que chegam até a nos perturbar. Nós fazemos perguntas do tipo, Deus, por que permitiste isso sendo um Deus de amor? Não entendo e não vai entender mesmo. Deus, como és totalmente santo e totalmente justo, eu não entendo e não entenderemos mesmo. Olhe só sobre essa dificuldade em compreender o que a própria Bíblia diz. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Um Deus insondável. Quem vai dar conselhos a Deus? Ninguém, pobre de nós. Mas olha ainda o que a palavra de Deus dirá. 1 Coríntios 2, verso 16, a primeira parte. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou voltando lá para Jó, capítulo 36, verso 26, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Irmãos, Deus não está diante de uma mesa de laboratório. Ai de nós, se acharmos que poderemos colocar Deus dentro de uma caixinha e com a nossa visão deturpada pelo pecado, tentar compreendê-lo completamente. Nós temos a palavra dele. É o suficiente para os temas centrais da nossa salvação e relacionamento com ele. Você terá curiosidades sobre Deus que nunca serão satisfeitas. Você terá perguntas sobre Deus que nunca serão respondidas. Você de vez em quando ficará muito chateado com Deus, porque dirá, Senhor, mas eu não aceito isso. E aí quem sabe lá na eternidade, você perceberá que presunção a minha, ter julgado o dono do tempo, por uma pequena fração do tempo, na qual eu vivi. Os homens mais sábios e estudiosos da palavra de Deus, pelo menos segundo a história, são aqueles que aprenderam a lição da humildade diante de Deus. O princípio do conhecimento de Deus é esse: humilhar-se diante da sarça e dizer, Senhor,
eu não te compreendo totalmente, mas muito obrigado, porque o necessário à minha fé, tu já revelaste pela palavra. Eu não compreendo, então o que farei? Eu crerei que tu és justo, bondoso, misericordioso, fiel, santo. Não entendo, mas me rendo. Não sei explicar, mas me contento com a riqueza da tua palavra e com aquilo que preparaste para mim. Última lição da sarça hoje, voltaremos a ela daqui a alguns domingos. O nosso Deus tem planos. E agora nós vamos encerrar de novo com Moisés interagindo com Deus. Moisés já foi enviado até o faraó. Mas agora Moisés vai perceber o que estava por trás da revelação de Deus na sarça. Olha o texto. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Moisés vai sair de lá, vai chegar diante do povo e vai dizer: queridos, nós não sabíamos, mas Deus tinha um plano. Nós não sabíamos. O chicote nas costas nos impediu de pensar que Deus tinha um plano, mas Ele tinha. E eu estou aqui hoje para dizer a vocês que o nosso Deus vai agora manifestar o seu plano. E sabe qual é o plano? É o plano de resgatar todo o povo dele aqui do Egito. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Eu acho que não. Ouso dizer que não sabe. Nós sabemos de um. Deus tem o plano de salvar a todos nós. Esse é um plano. Nós sabemos que Deus tem um plano de resgate da criação. Agora, e as particularidades, você sabe? Você poderia dizer assim: bom, Deus tem um plano para mim, além desse que eu falei. E o plano é esse, aquele, tal, 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 tal. Eu acho que você não teria essa condição. Porque Deus, Ele revela os planos dEle para nós, no momento que Ele quer. Não é que Ele não tivesse planos até então. É que Ele revela como Ele quer. É uma maneira de nos manter fiéis e submissos a Ele. Deus não faz aquilo que nós, homens pós-modernos, queremos muito. Ter conhecimento de tudo e antecipadamente. Queremos receber a agenda já prontinha, queremos receber todo o planejamento da vida, se for possível. Deus não é como nós. Ele revela quando Ele quer. Ele, na verdade, já tinha começado esse plano de resgate muito tempo antes de Moisés nascer. É por isso que ele diz que já vinha escutando, mas naquele dia, Deus revelaria os seus planos. Você está preparado para saber o que Deus está planejando para você? Está preparado? Está atento? Está perto? Está presente nesse momento de revelação em que o Espírito Santo de Deus usa a palavra do próprio Deus, usa a oração, usa as circunstâncias e revela, quando você permite que Ele te dirija, revela a vontade dEle a você. Você está pronto para isso? Ou quem sabe, muito ansioso
Você já ousou dizer: Deus, como o Senhor está demorando muito, eu vou fazer o que eu quero. Porque afinal de contas, eu sou um homem muito inteligente e eu sei decidir a minha vida. O Deus que é fogo revela os planos que tem. Revela quando? Quando Ele quer. Portanto, estejamos atentos, perto de Deus, ouvidos abertos, olhos sedentos por reconhecer a vontade de Deus na palavra, joelhos dobrados em oração, e em alguns momentos até jejuando, para preparar o nosso coração, a fim de que naquele momento em que Deus revelar um pouquinho mais os seus planos, nós, à semelhança de Moisés, possamos dizer: Senhor, ok, eu farei, nós faremos, porque já entendemos a tua vontade. Encerro essas percepções e, como disse, continuaremos depois, dizendo que quando nos encontramos com Deus, a vida muda. A vida de Moisés mudou quando ele se encontrou com Deus. Não é mais o mesmo Moisés, não é mais pastor de ovelhas, não é mais o fugitivo, não é mais o homem que outrora vivia lá no palácio. Ele agora é um enviado de Deus. A vida muda quando nós nos aproximamos de Deus. Sua vida mudou? Ou você continua o mesmo? A sua vida mudou depois do impacto do poder de Deus sobre você? A vida muda quando nós nos encontramos com Deus. Queridos, a sarça, ela ainda arde, ela ainda queima. Não mais no Monte Horebe, mas dentro de nós. O quanto a sarça está ardendo em você. O quanto você está admirado com Deus. O quanto respeita Deus. E o quanto você é capaz de obedecer ao novo propósito e à nova missão que Deus coloca diante de você. Que no seu coração hoje, pela ação do Espírito Santo, o Deus vivo se manifeste com igual poder como se manifestou a Moisés lá no deserto. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós estamos diante de Ti. E antes de pedir qualquer coisa, queremos Te agradecer. Agradecer porque o mesmo Deus que se manifestou através de uma sarça ardente é o Deus que se manifesta hoje em nós pelo Seu próprio Espírito que em nós habita. Senhor, nós Te agradecemos porque a mesma honra, privilégio, alegria de Moisés é também nossa. Nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos ser dirigidos por Ti, nós podemos experimentar-Te como Deus poderoso e Deus que tem planos para nós. Senhor, nessa hora nós queremos abrir o nosso coração para dizer: os Teus planos são o que queremos para a nossa vida. Envia-nos, Pai. Nós queremos mudar o nosso planejamento, a nossa agenda, o nosso comportamento para atender ao Teu envio, à Tua ordem. Ó Senhor, não permita que vivamos a nossa vida somente à luz dos nossos planos. Nós queremos viver de acordo com os Teus planos. Ajuda-nos nisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor.